Boa noite, me chamo Felipe e eu vou falar sobre exames genéticos. Os exames genéticos são realizados por meio do teste de DNA por fingerprint, que traduzindo para o português significa impressão digital. Esse nome se deve ao fato que cada ser humano tem a sua própria impressão digital, por conta do nosso material genético exclusivo. Cada ser humano tem o seu próprio e único material genético, onde, por meio desse teste, é possível analisar a diferença de material genético de um humano para o outro, por meio da impressão digital, por meio de um aparelho conhecido como eletroforese, onde ele mostra o padrão de impressão único que cada humano tem. Portanto, esse aparelho pode ser usado para identificar pessoas com base no seu material genético com uma impressão digital única. É comumente usado nos testes de paternidade para encontrar o pai de uma criança. Pronto, agora que conhecemos o teste e a sua utilidade, iremos conhecer as etapas para que se use a eletroforese para que se retire o padrão de impressão único com base no material genético de qualquer pessoa. Você não é o pai. Como base, usaremos o teste de paternidade, onde é necessário extrair o material genético da mãe, do filho e dos possíveis pais. Em posse do material genético de cada um dos envolvidos, agora o próximo passo é extrair o DNA desse material. Agora que isolamos o DNA do material genético de cada um, quebramos esse DNA por meio das endonucleares, que são enzimas de restrição. Elas funcionam como tesourinhas, que irão partir o DNA em pedaços. É necessário o uso dessas enzimas de restrição, pois elas quebram o DNA de uma forma única, mantendo a exclusividade do material celular. Agora que o DNA está partido em diferentes fragmentos de diferentes tamanhos, pequenos e grandes, é necessário colorir esses fragmentos para a visualização de cada um deles. Por último, usamos a eletroforese, que é um aparelho que possui canaletas com um polo positivo e um polo negativo, onde é posto os pedaços do DNA junto com o gel de agarose. Ao acionar uma corrente elétrica nesse gel, os pedacinhos de DNA irão se mover até o polo positivo, pois DNA é um ácido ribonucleico e ácidos dispensam H+ no meio aquoso. Portanto, ele se torna um ânion e corre até o polo positivo. Os pedaços menores se movem com mais velocidade até o polo positivo, enquanto os pedaços maiores ficam para trás, próximos ao polo negativo, por conta de sua lentidão. Isso forma bandas, onde próximo ao polo positivo há bandas maiores compostas por pedaços menores, enquanto próximo ao polo negativo há bandas menores compostas por pedaços maiores. Como o material genético de uma criança é 50% vindo do pai e 50% vindo da mãe, é necessário analisar quais bandas do filho são correspondentes às bandas da mãe. Logo, as bandas que sobrarem devem ser correspondentes às bandas do pai. Por exemplo, temos esse teste de paternidade, onde primeiro analisamos quais bandas do filho são correspondentes às bandas da mãe. Agora que identificamos quais bandas do filho são correspondentes às bandas da mãe, as bandas que sobraram serão correspondentes às bandas de um desses possíveis pais. Analisando as bandas dos dois possíveis pais, é possível identificar que as bandas do possível pai 1 são correspondentes às bandas da criança. Portanto, o possível pai 1 é o pai dessa criança. Bom, professora, esse foi o vídeo sobre exames genéticos. Espero que tenha gostado e tchau.